Olha só, extraordinário, né, gente? Alguém entendeu aí agora o que é o Natal? Eu não ouvi. Sim. Melhorou o entendimento? Nossa, como a doutrina espírita é extraordinária, ela vai tirando assim, né? E a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. Eu vou convidar agora o nosso próximo expositor. Se bem que a palestra hoje ia ser dividida com Fabiana e Fernanda, mas ela atrasou tanto, né? Eu quero registrar aqui a presença de São Francisco do Conde também aqui conosco, viu, gente? Sempre se fazendo presente. Eu quero convidar agora o nosso querido amigo, irmão, Elides Espírita, direto da cidade de Tasso, lá na Antioquia, viu, gente? Olha só que prestígio. Paulo de Tasso com Jesus o Homem. Agora é palestra para valer. Antes foi só a introdução. Boa tarde, gente. Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos nessa tarde festiva, num mês festivo, comemorando o natalício desse nosso querido companheiro, amigo, mestre, professor de nossas almas, Jesus. E o tema da nossa conversa hoje, prometo, porque aqui, quando a gente faz palestra nesse centro, a gente tem um duplo exercício. Fica vendo passar as comidinhas assim, toda hora assim, né? Imaginando os sabores de cada prato, etc. Então, prometo ser breve, viu? Nas minhas considerações, para que a gente possa realizar esses desejos carnais tão assim cobiçados. Então, nós vamos falar sobre esse personagem que é muito conhecido do ponto de vista da teologia, é conhecido do ponto de vista das religiões, é conhecido do ponto de vista até mesmo de quem não é religioso. Há quem diga que Jesus é um dos personagens mais conhecidos do planeta Terra. Mas quem é essa pessoa? Quem é esse ser? O que ele veio? Como é que ele chega aqui na Terra? De que forma ele se apresenta para todos nós? Essa é a grande questão. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou testar a idade. Eu sei que tem algumas pessoas que não vão levantar o braço por razões óbvias. Mas quem aqui sabe o que é o lambe-lambe? Lambe-lambe, você sabe. Lambe-lambe, né? O lambe-lambe, para quem não sabe, era um fotógrafo que ficava na praça e que ele tirava as fotos da gente. Então as pessoas se arrumavam todas no final de semana, iam para a rua, sentavam ali na frente, na praça, sentavam na frente de um negócio assim, numa caixa, e botavam um pano. Eu tinha um medo daquilo. Quando botava aquele pano, parecia um fantasma, eu tinha um medo daquele negócio. Aí o rapaz botava e chegava assim na frente, tirava a tampa e cobria. Tirava a tampa e cobria. Então, ali depois ele nos dava uns dadinhos assim, uns negocinhos de plástico com a foto dentro. E você ficava botando o sol para ver, era a revelação que nós tínhamos. Então, com lambes, né? Não sei se o plural é esse, mas com esses fotógrafos da rua e mais aquelas máquinas obsoletas que existiam no passado, era muito comum que a nossa infância fosse registrada em fotos, que os nossos aniversários tivessem aquelas fotos. E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda têm os álbuns de fotografia com esses registros, fotos preto e branco, que vocês olham lá e dizem assim, esse aqui era vovô, aqui é titio fulano, esse aqui é fulano, já foi, aí esse aqui já chegou, esse aqui, olha como ele está novinho. Então essas fotos e esses registros fazem parte da nossa história. E quando nós olhamos uma foto dessa, não há dúvida que naquele dia, naquele horário, naquele local, houve uma festa e que aquelas pessoas estavam presentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma fotografia que comprova isso. Tem um registro de algo que diga assim, não, realmente nesse dia isso aconteceu. E qual que é o problema de você falar sobre um personagem que nasceu há 2000 anos atrás? É que há 2000 anos atrás não existia lambe-lambe, não existia máquina fotográfica, não existia historiador,
Não existia paparazzi, não existia rede social, não existia nada que pudesse garantir um registro factual de uma existência ou de algum fato específico. Então, quando nasce uma pessoa, numa cidade, eu quero posicionar aqui um ser humano, nascendo numa cidade como Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pobre, uma cidade absolutamente pequena, era uma cidade que tinha mais ou menos 600 pessoas. Para vocês terem ideia do que era Nazaré, só tinha um banheiro público, uma casa de banho, que eles tinham o costume de ter essas casas nessa época. Apenas uma, para 600 pessoas mais ou menos, 600, 700 pessoas. Para vocês terem ideia de quanto isso era pequeno, Jerusalém, na época da festa de tabernáculos, de Páscoa, chegava a ter 1 milhão de pessoas. Na década de 70, quando houve o grande levante, a destruição da cidade de Jerusalém, que começa ali na década de 70, mais de 1 milhão de pessoas estavam presentes naquele episódio da década de 70. Então, para vocês terem ideia do que é Nazaré, uma pequena vila. Eu costumo dizer que se você chegasse na Palestina, no século I, ali na Galileia, e pegasse o Waze, um mapa desse de celular, e dissesse, eu quero ir para Nazaré, ele ia perguntar assim, onde é isso? Porque não ia saber. Os historiadores chamam de um buraco no canto, porque era muito insignificante. Então, se já é difícil você ter um registro de um personagem que nasce numa situação extremamente humilde, numa cidade hoje, imagina naquela época. Quando era um filho de um rei, talvez houvesse aqueles escribas, aquelas pessoas que pudessem contar nas paredes, nos livros, a história daquele personagem. Mas uma pessoa simples, filho de um carpinteiro, filho de uma senhora muito jovem, isso não era comum. Então, tudo o que se fala a respeito do Yeshua ben Yosef é algo que não pode ser comprovado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter noção. Todas as informações passadas a respeito desse personagem, você pode até aceitar, mas você não tem como provar. Essa é uma dificuldade. Quando, há mais ou menos 100 anos atrás, começa a se fazer uma busca por um personagem chamado o Jesus histórico. Quem é o Jesus histórico? É um ser humano que viveu na face da terra, que pisou, que fez tudo aquilo que nós fazemos habitualmente. Esse ser humano nasceu e esteve entre nós, isso já é uma certeza. E por que nós temos essa certeza hoje? Porque existem os depoimentos de Plínio o Jovem. Plínio o Jovem, ele falava a respeito da execução de um decreto que proibia que grupos de pessoas se reunissem para evitar conflito. E esses grupos, dentre esses grupos, estava um especial que fazia refeições em comum e que estavam sob a ordem, ou viviam sob a ordem de uma imagem de um personagem chamado Cristo. Há também Tácito, Suetônio, Flávio Joséfos e um chamado historiador dessa época. Flávio Joséfos, ele era judeu. E ele está ali naquela época da década de 70, quando teve o levante, que houve a destruição de Jerusalém, ele estava lá e foi perseguido e preso pelos romanos, mas ele tinha tanta habilidade na voz que ele convenceu os romanos de que ele era uma pessoa boa e que os romanos iam ter muito a ganhar se preservassem a vida dele. E ele vira para aquele que era o conquistador da época e diz, você será o imperador de Roma, porque Deus mandou dizer isso para você. E ele ficou muito feliz, trouxe Flávio Joséfos e colocou para acompanhar essas campanhas dos soldados romanos e fez com que Flávio José se transformasse numa testemunha viva daquela história. E ele escreve a história dos Hebreus. E na história dos Hebreus ele fala que existia um personagem que foi crucificado sob o mando de Pôncio Pilatos na época do imperador Tibério César. Então esse personagem era Jesus. Ele cita que era Jesus. Então a história sabe que existe um personagem. Não tem os detalhes pequenos. Não sabe a casa que ele morou, o número, se ele comia farinha láctea, ou se ele era vegano, se ele tinha o hábito de comer feijoada. Ninguém sabe de nada a respeito disso. Não é possível saber. A única certeza que nós temos é que um dia esse personagem chamado Yeshua ben Yosef nasceu de uma mãe e de um pai. Essa mãe é uma senhora
carnal como qualquer mãe, esse pai é um senhor carnal como qualquer pai, e um detalhe, ela tinha irmãos, 4 irmãos, um se chamava Simão, o outro se chamava Judas, o outro se chamava Tiago, o outro se chamava José, e tinha mais 2 irmãs, pelo menos. Quem está dizendo isso? Os evangelistas. Vocês tomaram um susto, né? Eu programei esse barulho para despertamento das almas. Isso faz parte da programação neurolinguística. Gostaram, né? Funciona, tá vendo? Eu vi que todo mundo deu aquela sacudida. Então, esse personagem que nasce numa família, uma família de pelo menos 7 filhos, ele era uma pessoa comum. Ninguém naquela época, gente, tinha aspirações de que Jesus seria isso que está aí dentro. Outro dia, um amigo falou assim para mim: eu acho que Kardec errou. Aí isso por quê? Ele disse: porque tem uma passagem, e tem mesmo, que Kardec diz que Maria não sabia da missão do seu filho. E isso não combina com a teologia tradicional que diz que Maria não só sabia, como o seu nascimento, o nascimento de Maria também foi um nascimento especial, que Dona Ana, que seu Eliaquim, né, que ele teria lá a possibilidade de ter nascido ela, inclusive, de um parto igual de Jesus, um parto sem o coito, sem a questão carnal, um parto virgem, né, de uma senhora virgem. Então, a própria Maria estaria sendo preservada ou trabalhada como vaso escolhido desde a sua tenridade. Quem quiser saber o que é isso, leia aquele livro Maria, psicografado por o espírito de Miramês, João Nunes Maia, que vocês vão ver a história contada, baseada no proto-evangelho de Tiago, que é um livro apócrifo que não faz parte do Novo Testamento, mas que é utilizado por ele, porque foi Tiago, nesse proto-evangelho, que trouxe a ideia da virgindade de Maria, que depois São Jerônimo vai se apropriar dela para tirar e excluir os irmãos de Jesus e dizer toda aquela história que vocês conhecem. Até agora, eu tenho certeza que vocês devem estar olhando para mim e dizendo: quem é essa pessoa que veio desconstruir o meu Jesusinho que eu tanto aprendi a amar? E eu quero dizer para vocês uma coisa que eu aprendi na minha vida: Jesus não precisa de nada disso para ser o que ele é. Jesus não precisa ter nascido de uma virgem. Jesus não precisa ter vindo de outro planeta. O sêmen dele, como diz Miramês, não precisa ter vindo de outro planeta. Jesus pode ser perfeitamente um ser humano, como eu, como você, como qualquer outro. Aí você diz: mas Paulo, de onde você tira essas ideias? Joana de Ângeles, ela diz uma coisa super importante: a humanidade de Jesus. Jesus fez-se homem para que o homem pudesse fazer-se Deus. Jesus veio à terra e, como homem, viveu como homem para dizer ao homem do que o homem era capaz de ser. E por esse motivo, ele tem que ser uma pessoa igual a qualquer ser humano. Ele não precisa ter poderes extra, além daqueles que nós podemos ter. E ele dizia isso claramente: se você tiver fé do tamanho de um caroço de mostarda, não precisa ter muito, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Nós carregamos dentro de nós a semente do divino. E existe uma necessidade de essa semente eclodir, se desenvolver, para que nós possamos alcançar aquilo que ele chamava de reino celestial, ofertado a todos. E ele não dizia o meu Pai, ele dizia Pai nosso. Era tudo dividido, tudo igual, em momento nenhum um ser especial. Agora é claro que Leon Denis vai nos trazer, vai nos explicar isso lindamente, quando ele diz que a verdade é como uma gota de sereno pendurada na ponta de um galho. Enquanto está ali pendurada, ela reflete a luz diamantina do sol, mas quando ela cai, se mistura na terra, ela vira lodo. As mensagens que Jesus nos traz são mensagens de elevação espiritual e não de punição, de castigo. Em momento nenhum ele diz isso.
Todas essas interpretações que nós vamos encontrar de céu, de inferno, de purgatório, de pecado, de etc., de juízo final, são invenções humanas, das nossas próprias construções mentais, porque, como Fernanda bem disse, é difícil para nós compreendermos Jesus, muito difícil. É difícil para nós chegarmos aqui e compreendermos uma mensagem desse tamanho. Observe, eu faço aqui sempre essa provocação. Se Jesus aparecesse hoje, do jeito que ele era, aqui, no meio dessa praça, o que nós faríamos com ele? Vocês já pararam para pensar? Alguns iam dizer, olha um louco, ele é um louco, olha o que ele diz, que coisas absurdas ele está dizendo. Se ele entrasse numa igreja e começasse a falar as coisas, saia daqui, você está atrapalhando o meu culto, você está atrapalhando a missa, você está atrapalhando a palestra. Por quê? Porque a sua verdade foi à época, e hoje ainda é uma verdade inconveniente. Esse homem, ele trabalhou numa carpintaria pobre, isso pelo menos é o que se diz. Então ele vai ali numa cidade que ficava a poucos quilômetros de Nazaré, chamada Séforis, e lá nessa cidade, diferentemente de Nazaré, era uma cidade próspera, uma cidade que estava em reconstrução, era a cidade dos ricos, era como se fosse Campos do Jordão, aquele lugar que o povo ia passar férias, tinha teatros, casas de banho, e muitas pessoas de várias culturas iam para Séforis, e eles trabalhavam lá na reconstrução dessa cidade, porque o pai dele era mestre de obras e levava os seus filhos, é natural acontecer isso. E esse menino era instruído na lei, ele era um judeu, ele era instruído na lei, nos costumes daquele povo, e ele conhecia muito dessa lei, homem, Jesus, um ser humano. Só que tem um determinado momento da vida de Jesus, que ele sai da sua casa, e diz assim para sua mãe, mãe, eu vou fazer a vontade do meu pai. Meu filho, seu pai, José, ele já pediu para que você ficasse na oficina e terminasse os trabalhos da oficina, e no entanto você está saindo de casa para fazer o quê? Não, eu estou me referindo a um outro pai. Eu estou me referindo a um pai que é meu, que é seu, que é de todos nós. Eu estou me referindo à essência pura do meu coração, que eu preciso dividir com a humanidade. Maria não entende isso a princípio, e ele sai de casa, e passa por aquele encontro com João, vai ao deserto, ele passa antes, dizem alguns, pelas bodas de Caná, e nas bodas de Caná ele anuncia claramente qual será o seu papel aqui na terra. Ele vai dizer que aqui na terra, o que está antes dele tem um sabor, e o que está depois dele tem outro sabor. Antes do Cristo é um vinho insosso, é um vinho sem graça, é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. Depois do Cristo é o vinho captoso, que o mestre das mesas vai dizer, como você pode servir um vinho de tamanha qualidade para os ébrios da festa? Como você pode servir um vinho de tamanha qualidade para as pessoas que não têm capacidade de perceber os aromas e os sabores dessa preciosidade servida agora? Normalmente você faz o contrário. Quando as pessoas estão sóbrias, você serve o vinho bom, mas quando as pessoas já estão para lá de Marrakech, você bota o sangue de boi na mesa. Agora vocês fizeram o contrário, vocês botaram esse vinho aqui logo na frente, e agora depois vocês vêm com Romanée Conti, né? Usando a linguagem dos homens dos vinhos. Então, esse tipo de proposta que Jesus apresenta à humanidade, é porque ele está nos mostrando, conforme Joana nos disse, a proposta da sua identidade, que é o que nós chamamos de o Espírito do Cristo. Existe o Jesus humano, que é um ser humano, nascido e parido de uma mulher, e existe o Cristo, que é o Espírito revelado na sua máxima grandeza, apresentada à terra sob a forma de um Espírito chamado Espírito de Deus. O Espírito do Cristo, manifesto em Jesus, é a sua principal mensagem. Ele vem dizer à terra que dentro de todo o coração humano, no cerne e no germe de cada alma, existe uma centelha divina que está esperando o seu dia de eclodir, está esperando a sua hora de eclodir, e que a única coisa que nós precisamos fazer é deixar viver em nós esta chama acesa do Cristo. Paulo,
aquele que nós conhecemos como de verdade, porque esse aqui é genérico, quando ele estava às portas de Damasco, ele tem aquele momento de entrega ao Cristo, ele se entrega a Jesus. Em verdade, ele não se entrega a um homem, ele se entrega a um espírito, ele se entrega a uma centelha de luz, ele se entrega a um algo que não é mais matéria, porque Jesus já tinha morrido a essa época. E quando Paulo, ele vai viver a sua nova vida, ele vai se entregar de tal forma, no silêncio das suas meditações, que ele vai chegar um momento e vai dizer: não mais sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim todos os dias. É o renascer de um novo espírito dentro do próprio espírito humano. E quando falamos a respeito da figura de Jesus, é impossível separarmos o Jesus do Cristo, porque foi Ele que nos mostrou isso, mas em verdade eles são entes separados. Existe um espírito chamado Yeshua, existe um espírito chamado Jesus, existe um espírito de muitos nomes, e existe o Cristo, que é o Espírito Divino que habita em cada coração de seres humanos desse planeta e em todo o universo. E por isso nós precisamos olhar para Jesus como mensageiro do Cristo e preservarmos a sua integridade. O que acontece com o Jesus humano na identidade de hoje? Ele desapareceu na história. Não existe mais o Jesus humano. O que existe é um ser que é unigênito do Pai, que é um ser que é discutido. Olha só, no século IV apareceram dois personagens que vão discutir sobre o Jesus, o corpo dele. Olha que coisa, nós já chegamos a discutir. O corpo de Jesus é um corpo de carne e osso ou é um corpo de fluidos? Ele é um ser humano de verdade ou um avatar divino aqui na Terra? Ele já era divino antes de nascer ou tornou-se divino depois de ter encontrado com João, que o Espírito Santo caiu sobre ele? Essas são questões teológicas importantes que vão ser discutidas no final dos anos 300, lá naquela região que estava se formando a cristandade, como nós conhecemos hoje. Os evangelhos que nós conhecemos hoje são dessa época, estão sendo discutidos. Todo esse panorama, esse código da doutrina cristã está sendo discutido nesses encontros chamados de concílios. E num desses encontros aparece um homem chamado Ario e diz: ele era um homem como qualquer outro, e que ele tornou-se divino a partir das suas transformações pessoais. E vem o outro e diz, que é chamado Atanásio, e disse: não, ele já chegou divino, ele não é um ser humano, ele é uma representação de Deus na terra. Quem ganhou? Atanásio. E quem nós compramos a proposta? O Cristo que não é ser humano. Eu pergunto a vocês, está na questão 625 de O Livro dos Espíritos: qual o espírito mais puro que já pisou na face da terra? Qual é a resposta? Jesus. E Allan Kardec ainda complementa: em verdade, Jesus foi aquele que em forma espiritual atingiu o mais alto grau de perfeição numa matéria humana, em expressão humana, ou seja, num corpo humano. Ele foi o espírito que se mostrou na sua mais alta expressão. O que quer dizer isso, gente? Do ponto de vista da racionalidade que a doutrina espírita nos convida, de que esse corpo cabe um espírito desenvolvido no tamanho daquele que se mostrou aqui como Jesus. Se vocês acham isso pouco, é porque nós nos acostumamos a nos separar dele. Ele é maior, ele é grandioso, ele é divino, e nós somos os pecadores, os pequeninos, que temos que viver aqui no sofrimento. A proposta de Jesus é de empoderamento de almas e não de diminuição. A proposta de Jesus é de engrandecimento dos espíritos, e jamais para que nós nos coloquemos numa condição menor. Porém, assim como foi feita naquela época, fazemos hoje. O que fizeram com Jesus humano naquele século I? Naquela quinta-feira, eu vou voltar um pouco. No domingo, quando Jesus chega em Jerusalém, ele é saudado com as palhas dos coqueiros levantadas. E o povo levantava as palhas do coqueiro, dizendo: meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. O que aconteceu na quinta-feira? Da mesmíssima semana, ele está orando naquele jardim, quando de repente aparecem os soldados para prendê-lo e levá-lo a um tribunal imundo, corrupto, extremamente tendencioso, que já estava pronto para condená-lo. Qualquer semelhança com o presente é mera coincidência. Estava ali,
esse tribunal pronto para condenar uma pessoa que não tinha cometido crime algum. A única coisa que ele tinha feito foi mexer com as estruturas daquele templo. Ele tinha trazido um incômodo para aquelas pessoas que viviam da corrupção, da concupiscência, viviam da hipocrisia, e ele dizia que eles eram hipócritas, que eles não faziam o verdadeiro trabalho da libertação espiritual. Isso incomodava. E eles queriam se libertar dessa pessoa, matando essa pessoa, se libertando dele na carne, matando o ser humano. E eles levaram Jesus ao tribunal, fizeram a condenação, e na sexta-feira de manhã, o povo que levantou os braços para saudar a entrada de Jesus, estava ali escolhendo entre ele e Barrabás, escolhendo que ele morresse. E ele foi a uma cruz. Na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, Jesus estava morrendo numa cruz, depois de ser espetado pela lança do soldado Longinos. Ele sai daquela cruz, morto, vai a um sepulcro, trazido ali por um amigo, chamado José de Arimateia, e as mulheres vão honrar o seu corpo no domingo, e toda a história aí vocês já conhecem. Então, acaba ali aquele personagem, acaba ali a figura representativa do Cristo, porque quem era aquele que falava essas coisas? Era um ladrão, que foi crucificado numa cruz como um sujeito qualquer. Ele não era filho de Deus coisa nenhuma, porque se fosse dos seus olhos sairiam raios que iriam destruir os soldados. E esse Jesus, ele simplesmente, ele não reagiu dessa forma. E muitas pessoas não acreditavam. Eles passaram a acreditar nesse Jesus divino quando em Pentecostes acontece os fenômenos mediúnicos e várias línguas e raios e etc. E Pedro e todos os outros que estavam ali, que tinham abandonado Jesus no dia da cruz, eles simplesmente voltam e começam a acreditar que de fato aquele era um Jesus especial. Os homens mataram o homem, Jesus, mas fizeram renascer nos corações esperançosos da humanidade a esperança do Cristo, a figura do Cristo. O Cristo se fortaleceu, ganhou o corpo do mundo, traduzido nas inúmeras linguagens das religiões de todo o tempo, e assim nós conhecemos o cristianismo hoje pela ótica dos homens, pela interpretação da igreja, pela interpretação teológica das pessoas que reduziram, ajustaram e fizeram todos os contornos para continuarem mandando nas suas condições de hierarquia, de poder, e nós súditos reverenciando as suas ideias. O Cristo continua vivo e nós continuamos vendo a presença incômoda deste homem que está dizendo: esta vida que vocês estão vivendo não é uma vida boa, não é uma vida de libertação, vocês estão obnubilados, vocês estão fechados na ignorância, e essa ignorância está impedindo vocês de alcançar o reino que já está às portas dos espíritos, e por isso vocês estão sofrendo tanto, e isso é ruim para a ordem do dia. E aí o que é que nós estamos fazendo com Jesus? Mais uma vez, arrastando Jesus na praça pública, puxado pelos cabelos, pela figura do Satanás. Estamos colocando Jesus pendurado em cruz, estamos colocando Jesus sendo vilipendiado em todo canto, sendo completamente destruído na sua imagem, na sua pessoa. Para quê? Para satisfazer ideias de poucas pessoas. O mundo está passando por uma transformação, meus amigos. E essa transformação é uma transformação que vai exigir trabalho e sacrifício de todos nós, porque nós estamos muito perdidos em relação aos nossos objetivos existenciais, e é hora de resgatarmos este Cristo trazido por Jesus em nossas vidas e olharmos para dentro de nós, buscarmos essa força e essa chama divina que está em nossos corações. E somente uma pessoa nesse planeta, uma imagem, mesmo sem lambe-lambe, sem foto e sem registro, só uma imagem tenha o poder de nos resgatar a força e a fé para que encontremos este Deus em nossos corações. E essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Apenas Ele, e mais ninguém. Ele pode simplesmente, em ouvindo as nossas inquietações,
vir na sua condição agora espiritual e soprar nos nossos ouvidos que nós não devemos desistir das nossas missões, que devemos continuar caminhando firmes na estrada da redenção e em busca dos nossos objetivos gloriosos do Espírito. É Jesus que vai nos socorrer quando estivermos bebendo da lama das nossas quedas e estivermos soerguendo com a sua luz amorosa e dizendo a nós outros da grandeza que é o Espírito e, acima de tudo, da imensa qualidade e imenso tamanho do amor de Deus. Esse Jesus está presente ainda hoje aqui na terra, mesmo que nós estejamos destruindo a sua figura humana. Qual que é o problema de destruir Jesus hoje? É o mesmo daquele, porque quando destruímos o Jesus humano hoje, estamos destruindo o Cristo que pode tirar a humanidade do lugar que ela se encontra. Talvez seja um momento diferente de colocarmos este Cristo, este Jesus, preservado realmente na sua integridade, pela sua importância. Pouco importa, gente, se ele andou pelas águas, se ele curou os cegos, se ele curou os leprosos, de fato, se ele disse isso ou aquilo, pouco importa. O que importa hoje é que a sua mensagem está entre nós. A certeza de que nós somos espíritos que caminhamos em direção à luz está entre nós. E esse é o nosso grande legado. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos reunidos. Nós não estamos aqui reunidos para tomar um passe de um espírito bom. Nós estamos aqui para entender o que nós somos. O que nós viemos fazer aqui nesse exato momento, aqui nesse planeta. Por que eu estou na minha família? Por que eu estou na minha casa? Por que eu estou enfrentando essa e aquela situação? Por que o meu espírito ainda não consegue compreender essas verdades? É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós precisamos cada vez mais nos lembrarmos desse companheiro e amigo, pedindo a ele: Senhor, nesse instante das minhas dúvidas e das minhas inquietações, diz a mim o que eu devo fazer. Nos seus passos, o que eu faria, ou nos meus passos, o que faria você. Dá-me a compreensão para que eu possa usar o meu corpo, para que eu possa usar as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca de falar, os meus ouvidos de ouvir, o meu coração para sentir, aquela minha expressão de ação para ir em busca dos infortúnios ocultos dos nossos irmãos e dos meus próprios, e que eu tenha a força de mergulhar no fundo do meu coração, da minha alma, e encontrar aqui todas as minhas inquietações perdidas no mundo da inconsciência, e eu possa com a tua luz revelá-las a mim, sem ter medo de sofrer as consequências desses atos, porque eu sei que estou acompanhado e revestido da tua luz, que fará com que eu resista a essas tentações e a esses movimentos, conduzindo a minha vida na direção, na estrada iluminada dos teus braços amorosos abertos para mim nesse instante. Eu sou o filho pródigo que saí da tua casa quando te esqueci, fui viver o mundo comum e agora, compreendendo que o mundo comum não me dá absolutamente nada, volto para casa para receber o teu abraço generoso. Contigo eu aprendi a amar, eu compreendi o sentido do amor e do perdão, eu compreendi a verdadeira essência do que é ser um espírito vivo nesta terra. Contigo eu aprendi que faz sentido estarmos juntos, porque juntos vamos conseguir vencer as nossas inquietações coletivas, vamos transportar esse mundo para um mundo melhor, vamos mudar esse planeta de vibração, de tantas dores, de tantos sofrimentos, para um planeta de luz e de paz, um planeta de amor, de esperança. Olha, gente, o planeta Terra, eu vou falar isso para vocês, mas vocês já sabem, no universo, pelo menos o conhecido, o James Webb, o Hubble, todos esses telescópios famosos, nenhum deles teve a oportunidade de fotografar um planeta tão lindo quanto o planeta Terra. O planeta Terra é maravilhoso, ele é cheiroso, ele é colorido, ele é exuberante, ele está nos mostrando o tempo inteiro o que ele é. A presença de Deus é como se olhássemos o mundo e víssemos Deus sorrindo para nós outros o tempo inteiro. É
é diferente das pedras cinzas dos planetas perdidos do espaço. Nós temos o privilégio de viver em um planeta que nos convida ao sensório e ao mesmo tempo à transcendência do eu, e buscando este Deus que aparece através do justo, do belo, do necessário, à nossa frente todos os dias e sorri nos convidando ao seu amor. Nós somos privilegiados de estarmos vivendo numa escola que tem tantas possibilidades de regeneração e recuperação, mas ao mesmo tempo também estamos vivendo numa escola dos sentidos, das sensações e das tentações, uma escola que nos puxa o tempo inteiro para baixo, para que nós possamos mostrar a nossa força de chegarmos até os mais altos elementos ou patamares da nossa espiritualidade. É por isso que Joana diz que Jesus veio à terra como homem, para que o homem pudesse se transformar em divino, para que ele pudesse transformar-se em algo mais, que ele pudesse sair dessa coisinha pequena, apequenada das nossas inquietações, para nos transformarmos nesses espíritos potentes e plenos do Espírito Divino, que já está aqui, aguardando apenas a nossa resolução. O momento agora de nascimento, que estamos agora comemorando, como Fernanda muito bem colocou aqui o sentido do Natal, eu queria acrescentar somente uma palha nisso tudo. É que quando olharmos aquela manjedoura com aquela criança num lar humilde, pobre, cercado de pessoas e animais, nos lembremos de nós outros ao seu lado e possamos dizer assim: Pai, amado e amigo, nesse momento em que o teu filho aparece à terra para revelar aos homens o teu Espírito, seja eu o teu companheiro de nascimento, e que eu possa nascer de novo, e em nascendo de novo a minha criança possa compreender o mundo pelo olhar ampliado do Espírito de luz que eu já carrego em mim, e que possa assim desenvolver dia a dia as minhas possibilidades, para que os meus pés ligeiros caminhem na direção do teu reino de paz e de glória, e que eu seja como tu, aquele que vai espalhar as luzes por todos os lugares deste planeta lindo e majestoso, e dia virá, e que esta humanidade será tão linda quanto as flores, será tão perfeito quanto os animais que habitam nesse planeta, e possamos juntos convivermos nesta grande harmonia, neste lugar cheio de belezas, cheio de exuberâncias, e sermos nós co-criadores em plano maior e menor. Possamos deslocar as nossas almas para o local dos sofrimentos em planetas que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando aqui, e possamos, assim como aqueles que estão chegando hoje aos nossos ouvidos, dizendo que nós não devemos desistir das nossas missões, que nós também façamos isso e possamos espalhar o teu amor por todo o universo, assim como recebemos de ti o presente de sermos estes agentes da tua bondade. E dessa maneira, nascendo com Cristo, possamos apenas comemorar este Natal dizendo que nós nascemos para o mundo, nascemos para nós mesmos, e vamos exuberantes de amor, explodidos de amor, livres e leves, voarmos por aí, dizendo ao mundo: eu encontrei Jesus, e Jesus fez de mim um instrumento da sua paz. Eu vou só contar uma história para vocês, e peço que vocês não contem para ninguém. Está filmado, mas eu sei que o pessoal que vai assistir na internet é pouco, e aí a gente sabe, né, que a gente vai ter um pouco impacto disso aqui, 1 milhão de pessoas mais ou menos, né, Beto? 1 milhão mais ou menos. Então, eu vou contar um segredo. Eu tenho uma forma de fazer minhas orações, e eu vou para a janela e faço a oração olhando para o mar, e eu sinto o vento bater no meu rosto, e quando o vento bate no meu rosto, é como se Deus conversasse comigo. Eu sinto isso, é meu tempo de evolução, viu, gente? Não me olhe assim com essa cara assim de espanto. Mas eu sinto, e é incrível, quando eu começo a minha oração e ela vai ganhando corpo, o vento vem. Aí eu digo: ele está me ouvindo. Olha, eu vou caprichar mais ainda para ver se o vento vem com mais força. E funciona, para mim funciona. E aí teve um dia que eu chego à janela e vou fazer minha oração habitual, e quando eu estou lá na oração, me deu vontade de dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. E eu não tive coragem. Sabe por quê? Porque vai que ele faz mesmo. Vai que ele joga um raio em mim, e eu me transforme no instrumento da sua paz. Eu me lembrava de Francisco de Assis, com suas dores, carregando a sua cruz. Eu me lembrava de todos aqueles que caminharam pela estrada de Jesus, com seus pés descalços e feridos, sorridentes por terem entregue suas vidas ao Cristo. E eu perguntava: será que eu já estou preparado para isso?
Será que eu estou preparado para abrir mão da minha vida, do meu conforto, do cantinho aqui quente da minha casa, da minha família, para me jogar nas estradas do mundo, para ser esse instrumento da paz do Cristo? Aí eu não falei, fiquei envergonhado nesse dia e fui viver minha vida. Passados 4 ou 5 anos, estou eu na mesma janela fazendo oração, e veio a vontade mais uma vez de fazer isso. Dessa vez eu não tive nenhuma dúvida, e eu falei com tanta vontade, eu falei com tanto desejo, eu falei com tanta emoção, que eu tenho certeza que mesmo que o vento não viesse, ele teria ouvido o que eu acabei de dizer, porque eu disse do fundo da minha alma: Senhor, faça de mim um instrumento da sua paz. Nesse momento, o meu sentimento foi de entrega, o meu sentimento foi como se a minha vida não me pertencesse mais, como se eu entregasse a minha vida de repente à luz divina, às suas leis, e dissesse assim: que seja feita a sua vontade e não a minha. E a partir daí estou preparado para o que der e o que vier, seja lá como for, porque eu sei que eu estarei servindo a esse nosso companheiro, estarei servindo ao Cristo, estarei servindo a Deus. O convite está aberto para todos nós. Não dói, é só ter coragem de confiar que a força que faz o sol nascer, que faz as luas brilharem no céu, que faz com que as flores se abram, que faz com que os pássaros voem, que faz com que tudo aconteça no universo da forma mais perfeita, ele também haja sobre nós. Porque se tudo funciona no universo, não vai ser comigo que vai dar errado. Então eu prefiro confiar neste ser perfeito que nunca era, do que confiar nas ordens do mundo, que repetidas vezes está mostrando os seus equívocos. Então que seja esse Natal o nosso nascimento, da nossa entrega a Deus, e quem sabe um dia possamos ainda nesta encarnação ter um mundo de pássaros, de flores, de suco de manga e de pessoas transformadas por Jesus. Muita paz a todos. Ficava mais 1 hora aqui, porque para mim hoje não tem um lugar melhor do que este ouvir tudo isso que nós ouvimos. Mas até hoje o mundo discute Natal, se nasceu Jesus, se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, se ele nasceu, se ele não nasceu. Eu quero agradecer ao irmão Paulo pela excepcional abordagem do tema da tarde de hoje, mas se pudéssemos perguntar a Pedro onde e quando Jesus nasceu, talvez ele dissesse que foi ali no átrio do palácio, quando desesperadamente ele negou o divino amigo que tanto conviveram com ele, e ouvindo o galo cantar, ele se desespera na sua pequenez humana ainda e chora. Ali nasceu Jesus. Mas se pudéssemos ainda perguntar a Judas onde e quando Jesus nasceu, talvez ele dissesse que foi quando ele vendera o mestre ali, e correndo para devolver as 30 moedas de prata, o arrependimento bateu, e ali ele descobriu que traíra o amigo fiel, se suicidaram por isso. Ali Jesus nasceu. Talvez se a gente perguntasse a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, e ela diria que foi naquele dia quando, obsidiada por 7 entidades perversas e liberta pelo Cristo, ela se queda em pranto, lavando teus pés e enxugando com seus cabelos. Ali nasceu Jesus. E se pudéssemos perguntar a Francisco de Assis onde e quando Jesus nasceu, talvez naquele dia, quando divinamente os seus ouvidos abrem-se e ele escuta o convite do Mestre: Francisco, Francisco, constrói a minha igreja. E ele, desesperado, começa a construir a igreja física, e o Mestre diz a ele: mas não é essa a igreja, Francisco, é a igreja do coração dos homens. Se perguntássemos então a Maria de Nazaré onde e quando Jesus nasceu, talvez ela dissesse que foi naquela manjedoura humilde,
de madeira forrada com palha e feno, seguido pela mãe da dadivosa natureza, porque as hospedagens do mundo terreno negaram o acolhimento ao divino amigo que chegava entre nós. Mas se ainda não satisfeito, perguntássemos a Paulo de Tarso, onde e quando Jesus nasceu? Talvez ele dissesse que foi naquele fatídico dia, quando desesperado, pensando em exterminar o último reduto cristão, às portas da cidade de Damasco, no escaldante sol do deserto, ele encontra o divino amigo lhe perguntando: mas Paulo, por que me persegues tanto? E aí ele, cego, lhe responde: então, Senhor, o que queres que eu faça? E vocês viram ele fazendo aqui. Mas, e para nós? Onde e quando Jesus nasceu? E se aqui de repente a gente descobrisse que ele ainda não nasceu? Talvez hoje seja a oportunidade, talvez não seja a última para muitos, diante deste encontro da tarde e noite de hoje, para todos nós realmente descobrirmos se Jesus nasceu em nossos corações. Parabéns ao Cristo Paz e Caridade, parabéns a vocês por atender o chamado, e que a mensagem possa ficar gravada na mente e nos corações, porque este é o verdadeiro Natal, Jesus no coração de cada um de nós. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus. Foi um ano de muitas lutas, mas também de belas conquistas. Eu quero agradecer a todos, porque eu sei que todos que estão aqui contribuíram de alguma maneira para que hoje nós aqui estivéssemos. Agradecer a nossa querida irmã Fernanda, o nobre companheiro Paulo, nosso irmão Genivan, companheiro Alberto e todos vocês que nos dedicaram essa energia, esse carinho e esse afeto. Então, que agora nós desejemos feliz aniversários ao Cristo Paz e Caridade, parabéns a Dona Teresa pela coragem, outro patrimônio ali sentado, Rita Lima, tá? E que para o ano possamos estar aqui de novo, porque eu tenho certeza que aqueles que aqui estiverem é porque Jesus nasceu em seus corações. Muita paz, feliz aniversário, Cristo, paz e caridade. Que Jesus nos abençoe. Eu quero convidar o nosso irmão Genivan para